Bom, pessoal, então vamos gravar uma revisão aqui dos métodos de levantamento. Nós vimos basicamente dois: irradiação e caminhamento. E basicamente eles se diferem da posição da estação em relação aos pontos visados, em relação aos pontos do levantamento. No método de irradiação, a gente não troca a estação de lugar, ela fica sempre no mesmo lugar e a partir desse ponto a gente visa todos os pontos que nós temos interesse. O que são os pontos de interesse? Qualquer coisa do terreno. O limite da cerca, feições do terreno, rua, cerca, estrada, árvore, qualquer ponto que eu tenha interesse de fazer levantamento. Então, da irradiação, aqui eu fiz o desenho de uma área. Vamos supor que isso aqui tudo fosse linhas de divisa, fosse uma cerca. Então eu fiz aqui uma área com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Na irradiação, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a estação em um ponto que a gente consiga visualizar todos os pontos que eu quero tomar medidas. A partir dessa estação, então, por exemplo, fosse aqui, eu vou pegar medidas divisadas dessa estação para todas. Por isso se chama irradiação, como se fosse raios, né? Então, daqui da estação até o ponto que eu vou chamar de 1, e aí no sentido horário, dessa estação para o próximo, ponto 2, ponto 3, 4, 5 e 6. Quais são as medidas que nós vamos pegar nessa irradiação? A gente vai medir a distância da estação, distância horizontal, em metros e frações de metros da estação até cada ponto, e também vamos medir ângulos. Então os ângulos que nós vamos medir vai ser a partir do ponto 1 para cada um dos pontos. Então do ponto 1 até o 2, do ponto 1 até o 3. Também é possível fazer zerando ponto a ponto, tá? O método mais fácil é zerar no primeiro e medir em todos. Do 1 até o 4. E assim sucessivamente até o último, né? Pulei 1 ali, ó. Tá? Também a ordem não importa, ó. 1, de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5 e de 1 a 6 eu não vou desenhar, mas é o ângulo horizontal horário, tá? Ângulo horizontal horário e distância, tá? Então, aqui nós vamos fazer a distância de ponto a ponto, tá? Distância do 1 até o 2. Do 1 até o 2 não, perdão. Da estação até o ponto 1. Da estação até o ponto 1. Depois o próximo vai ser a distância da estação até o ponto 2. E assim por diante, tá? Então, sendo que aqui é o ponto 1, 2, 3. O azimuth do primeiro alinhamento vai ser, então, o ângulo aí que nós vamos ter a partir do norte. Então, a partir do norte, nós vamos medir um ângulo até o alinhamento 1. Então, alinhamento inicial. Então, esse ângulo aqui é o nosso azimuth inicial. Tá? Então, o método é diferente do método de caminhamento, que nós vamos percorrer todos os pontos, que depois eu vou explicar melhor pelo desenho. Mas assim, ó, basicamente a diferença é que aqui é fixo, a irradiação é fixa, a estação é fixa, e o cálculo vai diferir no cálculo do azimuth, porque nós já vamos ter o primeiro azimuth aqui, o azimuth de ré, que nós chamamos.